Oi, meus irmãos, boa noite. A paz de Jesus e o amor da Virgem Maria e a força do Espírito Santo esteja com vocês. E aí, como é que foi o dia hoje? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Hoje eu gostaria de partilhar com vocês para nós fecharmos essa noite de hoje com uma chave de ouro mesmo. Eu gostaria de dar uma palavra para vocês como uma palavra de exortação de Deus. Como uma palavra mesmo que o próprio Cristo deseja falar diretamente ao teu coração. Assim como Ele fala diretamente ao meu. O primeiro ouvido a ouvir é o meu mesmo. Portanto, eu ouço primeiro aquilo que o Senhor tem para mim e então eu transmito para vocês. Meus irmãos, como têm sido os dias de vocês? Como vocês têm vivido os seus momentos oracionais? Como você tem vivido a sua intimidade com Jesus, a sua intimidade com a Virgem Maria, com o Espírito Santo? Como você tem vivido com você mesmo, com os seus irmãos? Quero dizer para você que, em meio a todo esse caos que a gente tem vivido, em meio a essa situação de isolamento, essa situação em que as igrejas são fechadas, depois são abertas novamente, as faculdades, as escolas, trabalhos, e às vezes até o aprisionamento nosso mesmo, de não deixar a gente ir na casa de alguém e tal, essas coisas, acaba mexendo muito conosco e nos levando ao comodismo, nos levando à mornidão. E eu quero dizer para você que o Senhor tem uma palavra mesmo nessa noite. Se você se encontra assim, se você se encontra aprisionado, se você se encontra até mesmo em um deserto, né? Se você se encontra desse jeito, como se a terra estivesse seca do teu coração, quero dizer para você que o Senhor, Ele fará brotar um rio novo nesse deserto do teu coração. E novas coisas irão surgir. Novas coisas irão surgir. Lá no livro de Isaías, o Senhor é muito claro e Ele vai nos dizer o seguinte: eis que eu estou fazendo novas coisas. Estão surgindo agora e vós não percebeis? Sim, no deserto eu abro um caminho, rasgo rios na terra seca. Se você tem passado por um deserto, seja lá qual for o deserto que você tem vivido. Talvez você tenha vivido o deserto mesmo de uma solidão tão intensa, de se sentir assim, tão sozinho perto das pessoas, porque muitas vezes nós passamos por isso. Talvez você viva o deserto até mesmo das dores, o deserto do luto, o deserto mesmo de se sentir assim aprisionado na alma, de não conseguir dar passos. Eu quero dizer para você, o Senhor fará novas todas as coisas. E nós temos que voltar o nosso olhar para o Senhor. Nós temos que voltar o nosso olhar para Ele, porque Ele irá mesmo rasgar rios para essa terra seca que é o nosso coração. Meu irmão, não importa o deserto, não importa. Se você tem mesmo o desejo de viver com Deus, de se encontrar com Ele, de amá-lo verdadeiramente, de se sentir amado verdadeiramente. Se você tem o desejo de que Ele fale do amor dele para você, eu quero dizer, você está no caminho certo. Porque nós seremos provados, nós seremos perseguidos, nós seremos levados ao deserto e lá o Senhor fará muitas coisas por nós. E nesse deserto, um tempo de provação, um tempo de luta, mas vai ser o tempo onde o Senhor falará do amor dele para nós. Então não perca a fé,
Não perca a esperança. Não perca a confiança nesse Deus. E fique atento. Fique de olhos abertos, arregalados. Porque o Senhor tem muito, muito para você. E se você vive um deserto, não se desespere. Porque o Senhor irá fazer surgir água nesse deserto. E Ele irá umedecer esse deserto do teu coração. E fará com que você realmente volte com o coração transbordante de uma fé renovada e viva para Ele. Então é isso que eu queria dizer para vocês, para nós fecharmos mesmo o nosso dia de hoje. Que Deus te abençoe poderosamente e que você tenha certeza que se você está no deserto, você está no lugar certo. Não desista, persista, continue com Jesus, continue com Ele. Tenha fé, Ele tem muito para você, muito. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, fique com Deus.